Hoje nós temos mais uma edição de A Bíblia Tem Resposta. E eu recebi uma questão que me dá a oportunidade para transmitir uma mensagem de Deus extraordinária para todos nós, para nos fazer refletir e, se necessário, tomarmos uma posição em relação à nossa vida e aquilo que Deus espera de nós. Eu recebi a seguinte mensagem: pastor, eu estava lendo Gênesis 12 e no final do capítulo nos é dito que houve uma fome tão grande em Canaã que Abraão foi morar no Egito. E quando ele ia chegando, ele disse a Sarai para que eles fingissem que eram irmãos, porque, como ela era muito bonita, os egípcios iam querer matar Abraão para ficar com ela. E quando eles chegaram, Sarai foi levada para o palácio do rei e este casou com ela. Mas por causa de Sarai, o rei e a família dele foram castigados com doenças horríveis. Aí o rei descobriu que Sarai e Abrão eram casados e os mandou embora, porque Abrão e Sarai não foram castigados por terem mentido, e somente aquele faraó e os seus. Para a gente falar desse assunto, eu quero remeter você ao contexto. E eu quero convidar você a ler o capítulo 12, a partir do versículo 1. E nós vamos ler um trechinho desse capítulo 12. Na realidade, nós vamos ler o capítulo 12 todinho. São apenas 20 versículos. Rapidinho a gente lê. Tá bom? Pode ser na versão revista e corrigida, ok? Você acompanha comigo a leitura? Eu vou ler porque é um texto, são 20 versículos, e aí você vai acompanhando lá no telão, tá bom? O texto diz assim, do capítulo 12: Ora, o Senhor disse a Abrão. O Senhor disse para quem? Não é Abraão. Ainda não é Abraão. Ainda é... não é ainda Abraão, é Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Para a terra que Deus disse que iria mostrar, a terra que Abrão deveria permanecer nela. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus disse, por promessa, que Abrão seria o quê? Enriquecido, né? Abençoarei você, vou te fazer uma grande nação, vou te engrandecer. E onde é que Deus está prometendo que vai fazer Abrão passar por isso? Na terra que ele disse que iria mostrar a Abrão, onde ele deveria estar. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. Qual é a terra que Deus disse que estava dando a Abrão? Canaã. A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. E havia fome naquela
terra. Em qual terra havia fome? Naquela terra. Qual terra? Essa terra para onde Abrão foi. Qual é a terra que Abrão foi? Abrão foi para a banda do sul, depois de sair de Betel. O texto não está dizendo que a fome foi em Betel. E Abrão caminhou, saindo dali, seguindo ainda para a banda do sul. E havia fome naquela terra. Abrão chega lá e encontra o quê? Fome. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Abrão saiu da área que Deus mandou ele peregrinar e que disse que ia dar. Deus disse que ia dar o Egito para Abrão. Deus disse que ia dar qual terra para Abrão? Canaã. Abrão agora está na terra que Deus disse que ele deveria estar? Não. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei, que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida? Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios uma mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, e servos, e servas, e jumentas, e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no, a ele, sua mulher e a tudo que tinha. Faraó deporta Abrão daquela terra do Egito. Abrão entra para sair da fome que estava lá no sul, das bandas do sul, para onde ele tinha ido. E em vez dele voltar, ele segue ainda mais para o sul e entra no Egito. Quando ele entra no Egito, ele fica com medo. Por quê? Porque, embora ele tivesse 75 anos, a Bíblia não diz aqui quantos anos Sarai tinha nessa época? O meu assessor para assuntos de Bíblia está dizendo que tinha 10 a menos. 65? Você já pensou uma coroa de 65 que chama a atenção de um faraó querendo que ela seja a mulher dele? Fala sério, hein? Sarai era a bonitona do Egito, entendeu? Acontece que Abrão chega lá e diz: ó, Sarai, faz o seguinte, não fala que você é minha mulher não, porque os caras vão botar mó olhão em você e vão querer me matar para ficar contigo. Diga que você é minha irmã. E assim acontece. Os príncipes de Faraó chegam e dizem: tem um hebreu aí, um camarada aí que chegou aí agora, tem que ver a irmã dele, mulherão igual a essa aí, ó, difícil, hein? Faraó, que não era bobo nem nada, cresceu o olho, falou: meu harém está pequeno, preciso de mais essa. Mandou ir lá. A ideia que se tem é que Faraó mandou alguém lá, foi lá, pegou Sarai e já levou Sarai e casou com ela e teve relações. Não é assim, não. Naquele tempo as coisas eram um pouquinho diferentes, para não dizer muito diferente do que é hoje. Mandou certamente alguém lá para bater um papo com Abrão, para dizer: Abrão, a gente quer, o faraó lá gostou e quer levar a sua irmã para fazer parte do harém dele. E aí, como dote,
olha aqui, ó, esse monte de ovelhas, esse monte de cabras, esse monte aqui de camelo, tudo isso daqui é o dote que Faraó paga a você pela sua irmã. Está entendendo até aqui? E Abrão fica quietinho, porque se ele diz, mas ela é minha mulher, ele tinha medo que matassem ele. De fato, aquilo que ele disse que aconteceria, aconteceu. Faraó colocou o olhão em cima da mulher dele, por causa da beleza. Não obstante, a gente está vendo aí uma situação controversa hoje em dia, porque tem muitos que afirmam que Abrão não mentiu ao mandar dizer que Sarai era irmã dele. Por quê? Porque de fato Sarai era meia-irmã de Abrão. Ela era irmã de Abrão por parte de pai e não de mãe. Então, se Abrão diz, é minha irmã, em vez de dizer, é minha esposa, ele estava mentindo, sim ou não? Uma vez que ela de fato era meia-irmã dele, irmã por parte de pai, ele estava mentindo, sim ou não? Estava. Porque uma vez que ele casou com ela, ela deixou de ser meramente irmã dele para ser o quê? Esposa dele, a mulher dele. Não, pastor, mas ele não estava mentindo, ele estava apenas omitindo que ela era esposa dele. Não, ele mentiu. Foi mentira. E quando a gente abre lá capítulo 20, versículos 11 e 12, a gente vê que de fato ela era irmã por parte de pai. Abrão vai ter uma outra situação com um camarada chamado Abimeleque, lá na terra entre Cádiz e Sur, peregrinando por uma região chamada Gerar. E Abimeleque era o rei daquele lugar lá, e acontece a mesma coisa. E aí no versos 11 e 12, e disse Abrão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por amor de minha mulher. E na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Ele omite que ela é esposa, e apenas diz que ela é irmã. Quando ele fala isso, querido, ele mente. Ele prega mentira. Uma das coisas extraordinárias na Bíblia é que ela não omite os erros e pecados, nem mesmo daqueles que são os heróis da fé, como Abrão, que depois veio a ser chamado por Deus de Abraão e que se tornou o pai da fé judaica, da fé em Deus, o Criador. E a Bíblia, meus irmãos queridos, meus amigos que nos ouvem, ela é cheia de pessoas, e mesmo servos, sendo servos de Deus, como muitos profetas, cometeram erros, porque eram humanos como eu e você. E a Bíblia não omite, a Bíblia não esconde os erros que eles cometeram. Apenas um ser humano na história de toda a humanidade jamais cometeu pecado. Só quem sabe fala o nome dele? Jesus Cristo, ninguém mais. Todos os demais, inclusive Abrão, pecou. Mas observa que aqui Deus ainda não tinha mudado os nomes de Abrão e Sarai. Precisei espirrar. Deus ainda não tinha mudado. Era Abrão, era Sarai, que ainda não conheciam Deus, estavam começando a conhecer Deus.
Muitas vezes a gente espera de uma pessoa que é um novo convertido, alguém que recebeu Jesus como Salvador e Senhor. A pessoa aceitou Jesus domingo passado, a gente já está esperando que hoje, uma semana depois, domingo passado para hoje não é uma semana, né? Mas vamos lá, uma semana atrás, uma semana depois, a gente já está esperando que essa pessoa esteja vivendo uma vida em que ela não cometa erro nenhum, que o testemunho dela seja de um crente, né? Que saiba exatamente o que fazer, quando isso não é possível. É um novo convertido, é uma nova criatura em Cristo, que precisa aprender como um bebê, a desenvolver conhecimento, adquirir conhecimento e desenvolver o caráter de um verdadeiro filho de Deus. Uma criança não nasce sabendo falar, sabendo andar, não sabe nem se mexer na cama. Você já viu que o bebezinho, você coloca ele na cama, da posição que você colocar ele não sai? Nem se mexe para o lado. Vai levar um bom tempo até que comece a se mexer. E a gente começa a ter também certos cuidados para que não caia da cama, né? Não role. Mas no começo a gente não tem nem esse pensamento, não se mexe. Da mesma forma são aqueles que começam a sua caminhada cristã. E muitas vezes encontramos crentes que deveriam ter por maturidade, compreensão, fazendo certas exigências ou tendo certas expectativas irreais e inadequadas para aqueles que são novos convertidos e que devem ser carregados no colo, porque são bebês espirituais, né? Abrão e Sarai estavam no começo da sua caminhada com Deus, ainda não tinham o conhecimento de Deus que eles precisariam ter e que passariam a ter mais lá na frente, inclusive lá na frente, quando terão os seus nomes transformados, mudados para Abraão e Sara. E aqui o que nós observamos é sim Abrão cometendo uma mentira. Mas observa aqui algumas coisas que eu fui chamando a atenção durante a leitura do texto. Abrão sai da casa dos seus pais e da sua terra por fé. Foi ou não foi? Ele estava lá na casa dele, na terra dele, lá em Ur dos Caldeus, em meio aos seus familiares. E aí Deus se apresenta a ele e diz para ele: Abrão, quem está falando comigo? Sou eu, o Deus criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso. Eu quero que você saia dessa terra onde você mora, no meio dos seus parentes, e você vai peregrinar por uma terra que eu vou te mostrar, e lá eu vou dar essa terra para você e vou fazer você um homem muito próspero, e você lá será pai de uma grande nação. Por fé, Abrão sai da casa dos seus pais e da sua terra. Por fé, Abrão faz peregrinação pela terra que Deus disse por onde ele deveria andar. Ele está fazendo tudo direitinho, aguardando que Deus o leve para a terra que prometeu e ali o estabeleça como Senhor daquela terra. E ele já está peregrinando por algum tempo. Veja que o texto diz que ele vai para a terra de Canaã, passa por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, onde estavam os cananeus. Lá Deus se apresenta a ele de novo e diz: esta é a terra que darei para você e para tua descendência. E o que Abrão faz? Abrão edifica um altar e adora a Deus ali onde Deus apareceu para ele. Aí ele vai dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e arma sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ele ainda está na terra que Deus prometeu para ele.
E ele novamente edifica um altar e adora o Senhor. Mas o que ele faz? Ele resolve ir mais para frente. Ele vai mais para a banda do sul. E quando ele chega lá, o texto do verso 10 diz que ele encontra fome. Abrão não volta lá para onde ele adorou a Deus. Ele não volta para o centro, o meio, daquela terra. Ele não volta a peregrinar para a terra, não. Ele sai do lugar que Deus estabeleceu para ele. Abrão não quis esperar a Deus. Ele chega ali naquele lugar mais ao sul, encontra fome e ele não espera por Deus. Deus diz, verso 2 e 3, far-te-ei, você vai para uma terra que eu vou te mostrar, e ali te farei uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei teu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus disse que ia abençoar a terra onde Abrão estivesse por causa dele. Abrão estava indo e levando com ele a promessa viva de Deus de ser abençoado e de abençoar a terra onde ele pisasse, por causa dele. Agora Abrão sai da terra que Deus prometeu, ele não espera Deus, ele toma a decisão de ir para o Egito, e para isso ele precisa mentir para preservar a própria vida, segundo o que ele achava. E essa é a ordem das coisas. Amados, Deus nos chama para caminhar por fé. A caminhada com Cristo é uma caminhada com fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz que aquele que tem fé vai ver, vai contemplar a manifestação da glória de Deus, o poder de Deus sendo operado. Mas é assim também que acontece conosco. Deus nos chama para caminhar com fé, por fé, e aí fazemos tudo direitinho no começo da nossa conversão, até que as coisas começam a sair diferente do que a gente esperava. Ficamos sem paciência para esperar, achamos que Deus está demorando, e nós tomamos então as rédeas da nossa vida, e aí é que as coisas começam a ficar estranhas. No começo, eu quero a Deus, não importa o que vão pensar de mim. Mas passado um tempinho, alguma coisa começa a ficar meio estranha, a gente começa a pegar e dizer assim: Senhor, o que está acontecendo aqui? Senhor, por quê? Ih, mas por que será que Deus não me ouve? Deus não me responde? Cadê Deus que está demorando tanto essa providência aqui? E a gente acaba tomando as rédeas da vida. E é quando as coisas vão ficar muito difíceis. Porque quando decidimos dar um passo fora da vontade de Deus, esse passo exige que a gente dê outro passo, que vai exigir que a gente dê outro passo, que vai exigir que a gente dê outro passo, e assim vai, e quando a gente percebe, a gente está pior do que o meu cabelo nos bons tempos, mais enrolado do que outra coisa. O que aconteceu depois que Abrão foi descoberto? Faraó faz o quê? Deporta Abrão, manda ele sair dali. Agora veja que a promessa de Deus, apesar do erro de Abrão, a promessa de Deus se manteve, porque Deus disse o seguinte: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando o Faraó descobre que Sarai era
esposa, era a mulher de Abrão. O que acontece? Ele manda matar Abrão? Não. Ele tem medo de Abrão. Por quê? Porque Deus feriu Faraó e a sua casa com pragas. E Faraó sabe que aquilo é por causa de Deus, e é Deus que está fazendo, e está fazendo por causa de Abrão. E Abrão, quando sai dali, Abrão, que até então, embora tenha tido aquela experiência da chamada de Deus para sair da terra, tenha tido aquela experiência da revelação de Deus quando ele chega na terra, e ali ele adora a Deus, Abrão ainda não conhece Deus o suficiente. A palavra de Deus diz assim: aquele a quem muito é dado, deste muito é exigido, é cobrado. Deus não cobra ainda de Abrão, porque ele ainda não tem o conhecimento que ele vai passar a ter mais na frente. E Deus é fiel à promessa de Abrão, e Deus, ele não desiste de Abrão, porque ele sabe que Abrão está no começo da sua jornada de fé, na construção do caráter de um homem de Deus que vai prevalecer. Meu irmão, minha irmã, você que começou agora, você que é um novo convertido, ainda que você venha tropeçar porque você não conhece ainda, não conhece porque você se tornou um novo convertido, uma nova criatura em Cristo, um filho de Deus, uma filha de Deus, um dia desses, mas daqui a pouco você não vai ter o direito de pegar e dizer assim: daqui a um ano eu não sabia por quê? Se você em um ano você consegue ler a Bíblia toda. Daqui a um ano você não vai poder dizer assim: ah, mas eu não sabia que isso aqui era pecado. Como não sabia? Se você frequentava a igreja, ou pelo menos deveria ter frequentado, ouviu as pregações e poderia ter lido a Bíblia toda, 3 capítulos por dia, de segunda a sábado, e 5 capítulos no domingo. Em 365 dias você lê a Bíblia toda. Mas Abrão tinha Bíblia? Não. Abrão teve lá uns encontros com Deus, mas ainda não tinha o conhecimento. Deus não desiste de Abrão. E Deus não imputa a Abrão uma consequência pelo pecado dele. Por que não? Já já a gente vai entender isso. Mas eu quero fazer um parênteses aqui para te perguntar uma coisa. Depois que Abrão ele é expulso por Faraó dali da terra do Egito, para onde é que ele vai? Para onde ele vai? Capítulo 13, versículo 1 diz assim: subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez a sua jornada do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Abrão volta para o lugar de onde ele saiu, e quando ele saiu de lá adorando a Deus. Ele adora a Deus e ele sai de lá, ele vai mais para a banda do sul. Na banda do sul ele encontra fome, ele não volta para o lugar onde ele adorou a Deus, ele continua seguindo ainda mais longe para o sul, até entrar no Egito, onde ele acaba sendo tentado a falar a mentira, e ele é expulso de lá. E então ele volta para o lugar onde ele antes tinha adorado a Deus, e ali de novo ele vai adorar a Deus, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. Amado, em que ponto da tua jornada você está agora? Onde Deus colocou você para adorar com a tua consciência tranquila,
em inocência, ou você está no Egito, já tendo comprometido a tua consciência a fim de conseguir alguns privilégios e riqueza? O que você está fazendo? Tem gente que já deixou de frequentar a sua igreja e já foi para a Banda do Sul. Outros já passaram até da Banda do Sul, já estão entrando no Egito. Já estão com o pé no mundo, onde o Senhor não é adorado. E lá também não estão adorando o Senhor. São aqueles que um dia afastaram-se da comunhão com Deus na igreja de Cristo, o corpo de Cristo, e agora estão chamados desigrejados. Não tem aliança mais com Deus? Ou estão vivendo como se não tivesse? E acabam por descobrir que lá não há a bênção do Senhor. Porque, meu irmão, minha irmã, a bênção do Senhor está onde o Senhor nos plantou, onde o Senhor nos deu lugar para estar. Você é membro de uma igreja? É lá que o Senhor quer fazer de você uma bênção. Amém? Não. É lá que o Senhor quer fazer de você abençoado. Ele diz para mim e para você o que ele disse para Abrão: eu vou te fazer abençoado lá naquela terra para onde eu vou te mandar, Abrão, mas você tem que ser uma bênção. Se eu não estou querendo ser uma bênção, se eu não estou fazendo por onde ser uma bênção, onde o Senhor me plantou para estar, não adianta ficar orando, subindo no monte, fazendo jejum, participando de corrente, porque eu não serei abençoado. Meu irmão querido, minha irmã querida, em que lugar você está e o que é que você está fazendo? Você está namorando uma menina, um rapaz que não é crente ou não tem compromisso com Deus, e chega no dia de domingo, você já não vai mais nem no culto da noite da sua igreja. Por quê? Porque agora você tem que estar com ela na casa dela, com a família dela, ou você pensa que tem que estar. E aí a família se reúne na parte da tarde, vamos jogar um buraco, e um buraco não, uma partida de buraco não leva 15 minutos. E a primeira vez você ficou constrangido porque você não tinha como chegar a tempo do culto, e você ficou preso, retido na casa dela ou dele. No domingo seguinte isso aconteceu de novo, por alguma outra situação você já de novo não foi à igreja no culto da noite, e quando vê só, você já passou da Banda do Sul, você já está no Egito, já não vai mais ao culto. Está acontecendo contigo? Em que ponto da tua jornada você está agora? Na verdade, amados, a mentira de Abrão não era para ele ficar rico. Abrão não virou para Sarai e disse assim: Sarai, olha só, vamos dar um golpe lá no faraó. Você vai dizer, quando a gente chegar lá, você vai dizer que você é minha irmã, que disso não é de todo mentira, né? Você é minha irmã de verdade. Assim ele vai botar o olho em você, e aí ele vai querer você para ser dele, e vai me dar muita grana. Eu vou pedir um senhor dote. Ele vai levar você, e depois a gente sai fora, a gente volta para Canaã, e a gente volta cheio da grana. Foi por isso que Abrão mentiu? Abrão falou para ela para não dizer que era esposa dele, porque ele tinha medo de ser assassinado. A mentira de Abrão não visava obter lucro, não visava obter vantagem, embora ele tenha saído de lá muito mais rico, porque aquilo que Faraó deu para ele não revogou, não pediu de volta, não tomou de volta não. Porque embora Abrão tenha errado, guarda isso com você, se puder repete depois de mim: Deus usa, confia em mim. Se você depois não concordar, não tem problema, mas você pode falar bem alto, por favor: Deus usa até os propósitos do mal
para abençoar o crente, edificar a igreja e glorificar o nome do Senhor Jesus. Pensa sobre isso. Deus usa até os propósitos do mal para abençoar o crente, edificar a igreja e glorificar o nome de Jesus. Não quer dizer que fazer aquilo que é errado, Deus vai fazer você ser abençoado, independente de você ter cometido o pecado. Não. Mas se Satanás tinha como propósito desviar Abraão, Deus usou o propósito do inimigo, que queria enredar Abraão numa situação em que ele pudesse ficar abatido, e Deus fez com que Abraão saísse lá ainda mais rico do que foi. Quer dizer que eu posso pregar mentira que Deus vai me abençoar? Não. Toma cuidado, porque não é isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo? Não. Observa que há outras duas passagens na Bíblia que nós encontramos pessoas que mentiram e não foram condenadas por Deus. Pelo contrário, foram abençoadas por Deus porque mentiram. Espera aí, pastor, mas a palavra de Deus diz que o pai da mentira é quem? É o diabo, e ele é mentiroso desde o princípio. Como é que Deus abençoou gente que pregou mentira? Sim, abençoou. E a gente precisa entender isso. Quem são estes? Há duas passagens nós encontramos isso. A primeira são as parteiras no Egito. Quando o faraó decreta que todo filho, toda criança, todo bebê do sexo masculino até 2 anos de idade deveria ser morto. As parteiras hebreias, elas mentiram para preservar, salvar a vida dos meninos que nasciam nas famílias hebreias, e Deus as abençoou por isso. Por quê? Porque elas não falaram a verdade, elas mentiram para preservar a vida. Segundo, Raabe morava onde? Alguém sabe? Tem hora que o pastor faz uma pergunta assim, né? Daquele branco, eu sei, mas espera aí. Olha aí meu assessor para assunto do Antigo Testamento. Raabe morava em Jericó. Alguém sabe dizer em que lugar de Jericó? Na muralha de Jericó. A muralha era tão larga que havia moradias sobre a muralha. E quando Josué manda espiões para espiar a terra, Raabe, temendo a Deus, ela esconde os 2 espiões no terraço da casa dela. E quando os soldados do rei de Jericó vêm bater de casa em casa, porque souberam que tinham espiões dos hebreus ali, Raabe não fala a verdade. Eles estavam escondidos na casa dela, mas ao invés ela dedurar, entregar a eles, não, aqui em casa não tem ninguém não, passou ninguém por aqui. Eles passaram sim, mas eles já foram, tá tão longe já, hein? E por que é que ela faz isso? Para salvar a vida daqueles 2 servos de Deus. Eu quero perguntar a você uma coisa. Estamos na Segunda Guerra Mundial e estamos na Alemanha nazista. Você é um cristão. Você é um cristão, ok? Bate na sua porta um judeu fugindo da SS. A polícia secreta alemã do nazismo. Você a recebe, coloca dentro da sua casa. A polícia secreta bate na sua casa, pergunta: você viu algum judeu passar por aqui? Você diz não. Você mentiu ou você falou a verdade? E por que você mentiu?
Porque se aquele soldado nazista pega aquele judeu, só pelo fato dele ser judeu, ele seria o quê? Fuzilado, morto numa câmara de gás. Amados, há situações em que a misericórdia de Deus é sobre aqueles que cometem aquilo que não tem para onde dizer, não tem como dizer, não, isso aqui foi uma omissão, não, foi uma mentira, mas uma mentira que foi feita para preservar a vida, obedecendo a palavra de Deus, dentro do propósito de Deus. Isto não é o mesmo que mentir como pecado. Porque a mentira como pecado é aquela que não fala a verdade para não assumir a responsabilidade dos seus atos mediante a justiça. O camarada cometeu adultério. Adultério é pecado? Mas ele diz, não, essa mancha de batom aqui, isso aqui foi... Lá em casa, eu passei na casa lá, a mamãe me abraçou e beijou aqui, passou aqui. Liga para ela que você vai saber. Ainda põe a mãe para pregar mentira junto para salvar o casamento dele. Faz toda a diferença ou não faz? Faz. Mas nestes casos aqui, e no caso de Abrão, ele não pregou a mentira, ou não falou a verdade, de que Sarai era a esposa dele, porque ele queria ficar rico ou porque ele queria salvar a sua vida? Então, faz diferença o propósito dele em não falar a verdade com o propósito de Raabe e o propósito das parteiras? Sim ou não? É a mesma coisa. Esta é a razão pela qual Deus não imputou o pecado sobre Abrão e Sarai. Ficou claro, irmãos? Ficou claro? Ficou claro? Agora tem um traficante que se escondeu dentro da sua casa. Ele está com uma arma apontada para o seu filho. A polícia bate na porta. Ela pergunta: você viu um traficante passar por aqui? Você diz: vi, ele está aqui dentro da minha casa. Você vai colocar o seu filho correndo o risco de ser assassinado por aquele traficante, ou você vai dizer: não, eu não vi não, e vai deixar de falar a verdade para poder salvar a vida do seu filho? O que você faria? Você vai preservar a vida do seu filho. Então vamos ser bem compreensivos e buscar ser inteligentes a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus não relativiza as coisas. A palavra de Deus diz: eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Mas aquilo que Deus valoriza é a vida. Você quer ver uma coisa? Na palavra de Deus, é pecado ou não é pecado comercializar no dia de domingo? É pecado. Ele diz: no dia de domingo não é dia para você ficar ganhando dinheiro. Você vai guardar o dia do domingo, é o sábado, né? O sabat. Você vai guardar 1 em 7. Esse dia é santo para mim. Tá bom? Mas aí, olha que interessante. No sabat, o sacerdote trabalhava. Trabalhava ou não trabalhava? Lá no templo, no sabat, o sacerdote estava fazendo o ofício dele lá. Ele estava trabalhando ou ele não estava trabalhando? Estava trabalhando. Porque ele estava a serviço de quê? De Deus. Ok? Jesus pega e diz assim, chamando a atenção dos fariseus: qual de vocês que no dia do sabate
Uma vez que o seu jumento caiu num buraco, você não vai lá para tirar o seu jumento, ou seja, você não vai lá para salvar a vida do teu jumento. O que Jesus está dizendo é que aquelas atividades que visam preservar a vida, mesmo sendo no dia do Senhor, aqueles que estão fazendo isso, trabalhando, não estão cometendo pecado. Então aquele que é policial está de serviço no dia do Senhor, aquele que é enfermeiro, aquele que é médico, aquele que trabalha no hospital, aquele que trabalha num posto de gasolina, que capacita os veículos transitarem, que salva a vida, que leva daqui para ali, que leva para a igreja, a farmácia, tudo isso visa preservar a vida, sim ou não? Aí o supermercado também visa preservar a vida, sim ou não? Não, porque você pode comprar no dia de sábado. Então a gente precisa ler a Bíblia e estudar a Bíblia com inteligência, com sabedoria e com a direção do Espírito Santo. Porque senão a gente põe palavras na boca de Deus que Deus não disse, ou a gente acaba formando certos conceitos que fazem de nós fundamentalistas, tapados, e a gente não consegue enxergar a verdade e acaba criando muito problema. Então, recapitulando, precisamos ser pacientes, amorosos, compassivos, compreensivos e auxiliadores daqueles que são nossos irmãos em Cristo, novos convertidos, e que um dia desse, em tendo recebido Jesus como Salvador e Senhor, ainda não amadureceram na graça e no conhecimento do Senhor, na palavra de Deus, e por causa disso cometerão erros por sua ignorância. Ignorância significa o quê? Falta de conhecimento. O que cabe nós a fazer? Praticar Mateus 18:15, ensinando-lhes a palavra para que eles não voltem a errar. Segunda coisa, nós aprendemos com esse texto que nós precisamos tomar cuidado para não irmos além de onde o Senhor nos colocou para estar. Precisamos tomar cuidado por onde nós estamos indo e em que lugar nós estamos, porque se não estamos no lugar onde Deus nos quer, naquele lugar nós seremos tentados e correremos risco. Mas se ficarmos onde o Senhor estabeleceu para nós, para sermos abençoados, sendo uma bênção, a promessa de Deus vai ser cumprida na nossa vida. Amém, irmãos? E Abrão não foi imputado o pecado dele, porque Abrão falou a mentira para a salvação da sua vida. Pastor, mas peraí então. Por que é então que se fala tanto que os cristãos primitivos, aqueles sim que eram cristãos, porque eles não pregaram mentira quando chegava lá os oficiais, os soldados romanos do imperador para dizer, você é cristão? Se disser que é cristão, ele ia morrer. Eles diziam, sou sim, e levavam ele, a mulher, os filhos, levavam lá para o estádio, soltavam os leões que devoravam eles vivos, outros eram empalados vivos, eram tornados tochas vivas, porque não negaram Jesus. Volto a dizer, Abrão, comparemos a um bebê na fé, uma criança na fé, um novo convertido, alguém que ainda não tinha conhecimento de Deus, alguém que ainda não tinha conhecimento dos princípios e valores de Deus, alguém que estava construindo o seu relacionamento e o conhecimento de Deus. Amém? Esses cristãos primitivos não. Eles tinham a palavra de Deus. Eles criam na palavra de Deus a ponto de dar a sua própria vida, não negando a sua fé em Cristo Jesus. Ficou claro, irmão? Mesmo? Então, em que lugar da caminhada você está?
Em que lugar da sua jornada você está? Você está no lugar onde Deus plantou você? Você está no lugar onde Deus espera que você esteja? Ou você já foi mais para a banda do sul, quem sabe até já avançou e está no Egito?